Esses últimos meses de 2020 renderam bastante, então eu não vou nem enrolar. Bora começar esse vídeo. Hey people, Gaspidio aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre as minhas últimas leituras do ano de 2020. Sejam bem-vindos a mais um Gaspileu. Gaspileu, pra quem é novo aqui no canal, é o meu quadro de resumo de leituras. Normalmente eu não faço leituras do mês, eu espero juntar uma quantidade X de livros e faço um vídeo comentando sobre esses livros. Foi o que aconteceu agora. Nesses últimos 2 meses eu deixei acumular demais, inclusive, esse vídeo vai ficar enorme. Mas não foi por isso que eu queria um canal? Pra comentar sobre leitura? Então bora comentar. Aqui nos cards tem a playlist do Gaspileu, mas dando uma rápida explicação, funciona em formato de ranking. Eu comento da pior leitura para a melhor. Para não perder o próximo Gaspileu, para não perder nenhum vídeo de resenha ou qualquer conteúdo que eu faça que tenha relação com as leituras que normalmente eu faço aqui no canal, é só se inscrever no Sincerateca e ativar o sininho. Assim vocês ficam por dentro de tudo. Agora sim, chega de enrolação, eu fiz 9 leituras no total e em nono lugar nós temos E Se Você Não Fosse Embora, do I.N. Andrade. Esse é um conto nacional que eu li no meu Kindle, se trata de um romance LGBT e aqui nós vamos conhecer dois personagens que se encontram em um bar. Um desses personagens é surdo, e a partir do momento que eu li isso, o meu sorriso aumentou tanto, eu senti um quentinho no coração, porque até o momento eu nunca tinha visto um personagem surdo em livro ou em conto, né? Eu nunca tinha tido esse contato. E eu me senti tão bem ao ler aquilo, e é estranho, né? O par desse garoto surdo é um homem negro, mas felizmente eu já tenho lido tantos livros com personagens negros que pra mim tá se tornando mais comum. E aí, eu me deparando com um personagem surdo, eu me senti assim muito satisfeito. Esses dois personagens se conhecem nesse bar, começam a conversar em libras, e aí eles começam a flertar e etc. Algumas coisas acontecem. Bom, esse livro tá aqui em nono lugar, porque eu gostei da premissa, gostei dos dois personagens, eu realmente torci ali pelo casalzinho e queria ver mais deles, mas eu achei muito curto. O conto tem 15 páginas, e por isso eu senti falta de um desenvolvimento maior, um desenvolvimento ali da história. Eu não consegui sentir a história, essa é a verdade. Por mais que eu tenha gostado dos personagens e tenha me envolvido ali de certa forma com o romance dos dois, foi tão rápido que faltou espaço pra desenvolver e me convencer de que eles realmente estavam apaixonados, que realmente aquilo ali mudou a vida deles de certa forma. Pra mim, o que foi escrito não foi o suficiente pra me convencer ali da história, e eu tive aquela sensação, eu terminei de ler e falei, faltou algo aqui. Por isso, eu dei 2,5 estrelas, que é a metade de 5. Realmente não foi uma boa experiência. Apesar de eu ter gostado dos personagens, eu não consegui gostar tanto da história por conta do desenvolvimento. Eu achei que poderia ser bem melhor. Dito tudo isso, antes de ir para o oitavo lugar, eu até gostaria de levantar uma discussão aqui sobre essa questão da representatividade em livros. Eu sempre acho muito positivo, mas eu quero falar aqui como eu encaro. Eu, quando vejo que um livro tem alguma representatividade, eu conto isso como um ponto positivo. Então sim, vai ter um personagem LGBT, tem um personagem que é negro, tem um personagem que, nesse caso aqui, é surdo, ganhou pontos comigo. Na hora da avaliação, eu vou levar isso em consideração, eu vou ponderar sim. Mas comigo, jamais a representatividade em si vai ser o único ponto a ser avaliado. Eu vou dar uma nota positiva só porque aquele livro traz algum ponto representativo. Representatividade é muito importante, mas ela precisa ser bem feita. Não basta me dizer que um personagem é negro ou que um personagem é LGBT. Eu quero que isso seja desenvolvido, ou que, se não for falar sobre aquele assunto específico, que não precisa ficar falando exatamente sobre a vivência LGBT ou sobre a vivência daquele personagem como homem negro, mas a história que está sendo contada precisa ser muito bem contada. Eu preciso sentir o desenvolvimento da narrativa, o desenvolvimento dos personagens, uma profundidade. Se o personagem é representativo, mas ele é raso, ele é vazio, ele não tem muito a me oferecer, obviamente a avaliação do livro não vai ser tão positiva. E eu não tô falando isso sobre esse conto específico, tá? Tô falando isso de uma maneira geral, porque eu quis levantar essa discussão. Eu não acho que alguém tem que dar uma nota
alta para um livro somente porque ele é representativo. Representatividade é importante, tem um peso grande, esses livros têm um impacto na vida das pessoas, mas todo o resto também conta. E esse resto é importante e é muito importante. E eu levo todos esses aspectos em consideração. Não se espantem se vocês me verem avaliando com a nota um pouco mais baixa um livro que traz representatividade. Porque representatividade é um ponto, mas ele não é o único ponto que eu avalio. Em oitavo lugar, nós temos um livro que também é um livro que traz alguns contos. Olha aí, tô dizendo pra vocês que eu tenho um problema com conto de certa forma. Esse aqui são contos clássicos, mas o livro não traz só contos. É um livro de contos e um livro de romance. Eu estou falando do terceiro volume de Sherlock Holmes. Eu estou lendo essa obra completa. No ano de 2020 eu li os 3 primeiros volumes. Para 2021 ficou faltando só o último. E nesse terceiro volume aqui, nós temos a coletânea A Volta de Sherlock Holmes, que é composta aí por 12 contos, e o romance O Vale do Medo. Bom, gente, aqui acontece o Investigando Sherlock, que é um projeto Luagoteca. Em 2021 nós vamos ter sim os vídeos aqui que faltam pro terceiro volume e os vídeos do quarto volume, por isso fiquem ligados aqui no Sinceroteca. Então, como é um livro de projeto, eu não vou me estender muito. O que eu não curti, eu achei esse livro de conto muito básico, muito repetitivo, o autor repetindo a própria fórmula, ele escrevendo contos que ele já tinha escrito de certa forma, só que só trocando o ambiente, os personagens, mas a premissa muito parecida, as resoluções também. Então eu achei, de certa forma, um livro de contos preguiçoso. Pra vocês terem ideia, o conto que abre essa coletânea é o conto da volta do Sherlock, né? Quando ele ressuscita! E não é um conto extraordinário, gente. Eu esperava mais. Desse aqui eu esperava mais, porque é justamente o conto da volta dele. E vi um conto super sem graça que até a resolução do crime foi meio que inútil. Então, assim, eu realmente esperava muito mais. Eu me irritei em muitos momentos. Quem acompanha Investigando Sherlock vai saber com detalhes, porque eu já fiz o vídeo gravando sobre os últimos contos, os últimos 7 contos, e vou gravar o vídeo do romance também. O Vale do Medo, gente, eu gostei. Por isso que esse livro recebeu 3 estrelas e meia. Porque eu não gostei muito dos contos, mas o romance foi bem legal. Acontece que o romance segue também ali a mesma estrutura do romance que abre o primeiro volume, que é Uma Estuda em Vermelho. Nesse livro de romance, nós temos parte 1, parte 2, e a parte 2 é voltando pro passado ali do criminoso. Acontece a mesma coisa que nesse volume, no Vale do Medo. A parte 1 é o crime e a resolução, a parte 2 é o passado do criminoso. E aí, voltando no passado, eu tava achando tão chato, tão sem sentido, eu tinha perdido totalmente a empatia por aquele personagem, e eu já tava pronto pra dar 3 ou 2 estrelas e meia pra esse volume, lendo esse romance. Só que o final, gente, dá uma virada, é tão bom, tudo faz tanto sentido que eu me senti até mal de ter julgado o romance antes da hora. Então esse é meu parecer sobre esse terceiro volume. Tem contos que são sim legais, mas a maioria deles não me agradaram. E eu gostei bastante do romance. O romance vale a pena. Em sétimo lugar, nós temos mais um conto. E o conto é Agosto Guarda o Nosso Adeus, do Augusto Gibboni. Eu não costumo chamar ele de Augusto porque eu conheço ele, é um amigo. E eu fiquei muito surpreso quando ele lançou o conto, porque eu não tava esperando. Fui ler o conto e me surpreendi também positivamente, porque eu adorei a escrita do Augusto e me envolvi ali com a história e com os personagens. Esse conto é um pouquinho maior, tem ali 45 páginas, então eu consegui me envolver mais na história, separado por capítulos. Eu normalmente gosto assim, de contos que são maiores ou de novelas. E aqui a gente vai entender a dinâmica de um relacionamento de 2 garotos que moram ali numa cidadezinha e um deles vai se mudar pra capital, não é exatamente capital, né? Vai se mudar ali pra Niterói. E foi muito legal ler esse conto, porque ano passado eu conheci Niterói, na verdade ano retrasado, né? Que a gente já tá em 2021. Ano retrasado eu conheci Niterói. Eu conheci a UFF porque era o lugar que os meninos do Luar nos livros estudavam. Inclusive eu encontrei o Augusto e os meninos do Luar nos livros lá em Niterói. E eu consegui visualizar algumas coisas, sabe? Porque tem uma determinada parte do conto que se passa já em Niterói. E isso pra mim sempre é muito bom. Eu tenho essa sensação boa de quando o conto ou o romance se passa no Brasil, num lugar que eu já conheça, porque eu começo a enxergar tudo de uma outra maneira. Eu vou lendo as descrições e vou me sentindo ali. Achei que o conto traz umas reflexões interessantes sobre despedidas, sobre o amor. E eu realmente torci muito pelos 2 personagens, né? Como é um conto, não dá pra falar muito e pra não entregar muito spoilers, mas eu fiquei aflito por eles, pela questão familiar, né? O modo como a família lidava com a sexualidade. E tem também o garoto que tenta
entra de primeira e não passa no vestibular, ele vai tentando mais algumas vezes, e eu senti ali aquela angústia dele, e ficava torcendo pra que ele conseguisse finalmente passar. E o final em si, eu entendo por que que ele foi daquela maneira, não foi um final ruim, mas eu acho que, como eu disse, eu me envolvi com os personagens, eu queria tão mais deles, que aí eu fiquei com aquele gostinho de quero mais no final, querendo ler mais sobre os dois e conversas dos dois e etc. Pra vocês que gostam de contos LGBTs, segue essa mesma linha dos contos que normalmente vocês leem na Amazon, né? Os contos nacionais. Esse foi um que me agradou e é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu dei 4 estrelas pra ele, acho que é um conto fofo que provavelmente vocês vão gostar, quem gosta desse estilo de narrativa YA e etc. Em sexto lugar, nós temos aqui um herói, aquele livro que me levou a apagar a rede social mais tóxica que já entrou na minha vida. Eu estou falando de 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Esse livro é escrito pelo Jaron Lanier e, gente, que sabor delicioso. Eu recomendo. Foi uma experiência incrível e que experiência. Eu li esse livro no Experiência Literária, o Clube do Livro dos Meninos do Lago nos livros, e as discussões foram riquíssimas. Eu saí uma outra pessoa. E bom, resumindo, o livro traz 10 argumentos que tentam te convencer a deixar as redes sociais. Ele faz isso mostrando como as redes mudam o nosso comportamento, explicando por que a gente fica tão raivoso, tão vulnerável nesses lugares, e explicando o que é a boomer, o que ela faz com os nossos dados. Então, foi uma leitura esclarecedora e que eu recomendo mesmo pra todo mundo. Eu não vou me estender aqui, porque pra esse livro eu fiz resenha. Olha aí, eu fiz resenha. Eu fiz um vídeo conversando sobre o livro e explicando os meus motivos para ter abandonado o Twitter, porque eu finalmente larguei aquela ogiva depois de experiências super negativas, e eu recomendo demais que vocês leiam esse livro e assistam meu vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards. Em quinto lugar, nós temos um livro da dama da ficção científica. Eu estou falando de A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Esse livro, assim como o anterior, Guia dos Meninos do Luar nos livros, muito mimado pelos meus padrinhos. E, gente, eu li esse livro, inclusive, na leitura coletiva deles, no Lendo com o Luago, e foi uma experiência muito boa. Aqui nesse livro nós temos uma distopia. Assim, o mundo, gente, tá um babado, tá um caos, tá tudo acabado. Os recursos naturais foram esgotados, porque a humanidade achou que ia passar o tempo todo desmatando e não tendo cuidado e ia ficar por isso mesmo. Não ficou, a conta chegou, a água virou um artigo de luxo, tomar banho todos os dias, kkkk, beijos, isso é coisa do passado. As pessoas passaram a viver de uma forma muito precária e elas viraram refém da violência, porque tava todo mundo ali buscando se alimentar, buscando matar a sede, buscando matar a fome, e com isso passaram a matar uns aos outros. A violência tava assim no nível extremo. A beber água, né, gente? Água, artigo de luxo só nesse livro, que por enquanto ainda não é, então deixa eu aproveitar pra beber. Gente, artigo de luxo sim. A água já tá em falta em muitos lugares. Porra, João foi babaca. A nossa protagonista aqui é a Lauren e ela vive em uma espécie de cidade morada. Sabe uma Alphaville? Só que sem o luxo do Alphaville. Essas pessoas, elas começaram a se proteger nessas cidades moradas, a formar comunidades, e são pessoas que se ajudam, que tentam ao máximo conseguir viver naquele espaço, se protegendo do que tem do lado de fora. Essa história se passa em 2026. A Lauren tem muitos conflitos, porque o pai dela é pastor, e ela não concorda com tudo que ele diz na igreja, enfim, com tudo que ela ouve nas pregações, mas ao mesmo tempo ela passa a ter reflexões sobre religião, porque ela é uma garota que lê muito, que busca muito o conhecimento, e ela acaba fundando a própria religião de certa forma. Ela tem algumas anotações, ela vai fazendo ali a própria Bíblia, digamos assim, ela faz a Bíblia dela, ela vai escrevendo algumas coisas em alguns cadernos, o que virá a ser o Semente da Terra, e aí, depois de alguns fatos que eu não posso falar porque são spoilers, ela começa uma peregrinação, ela sai dessa cidade morada, ela vai encontrando algumas pessoas, e aí ela vai conversando com essas pessoas, vai convencendo essas pessoas do discurso dela, e vai montando ali o grupo dela em torno dessa religião, vai convencendo as pessoas ali da pregação. Gostei muito das reflexões levantadas aqui. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás, e ela já tava batendo na tecla da falta dos recursos naturais, essa questão das cidades moradas. Pra gente não é tão novidade, né? Eu citei aqui o Alphaville brincando, mas existem muitos condomínios de pessoas que se afastam um pouco dos grandes centros, moram um pouco perto,
mas ainda assim não perto o suficiente, já por conta da violência e etc. É uma realidade que a gente meio que já visualiza, principalmente aqui no Brasil. E isso tá tudo num livro que foi escrito há muito tempo atrás. O que prova por A mais B que Octavia Butler é genial. E aqui ela faz vários paralelos sobre essa questão da exploração e escravidão, de certa forma também. Tem alguns momentos que ela fala sobre isso. Tinha um pessoal que trabalhava em algumas fazendas, por exemplo, em troca de alimentos e etc. Tudo isso é colocado aqui de uma maneira muito profunda, sabe? É um livro forte que me levou a refletir em diversos momentos. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque eu achei que o livro perdeu um ritmo quando começou a peregrinação. Acontece muita coisa importante, interessante no meio desse caminho, mas a história passou a ficar um pouquinho mais arrastada, o que me incomodou um pouco. Mas tirando isso, tudo ótimo, tudo perfeito, recomendo demais que vocês leiam. A continuação não vou ler por enquanto. Primeiro porque eu não tenho um livro, segundo porque eu tenho tanta coisa pra ler, vai ficar pra 2022. Mas eu vou ler essa continuação no ano que vem, eu juro. Falando em reflexão, em quarto lugar, nós temos um texto que foi uma das minhas últimas leituras de 2020, que eu li também no meu Kindle e que realmente foi interessante ler, principalmente nesse momento. Eu li O Amanhã Não Está à Venda. Esse texto foi escrito pelo Ailton Krenak, que é um estudioso indígena. Ele traz algumas reflexões sobre a pandemia, sobre a terra, sobre a atitude dos homens, e aí vai levantando algumas reflexões sobre o nosso futuro, sobre o amanhã. Será que a gente quer voltar para a normalidade? Será que a gente quer voltar para aquilo que a gente era antes? O que significa essa pandemia? O que significa essa pandemia para o planeta? Foi um texto impactante, especial, só que, cara, eu li no momento que eu tava totalmente desacreditado. Eu ainda estou. Não sobre o que o autor escreveu, até porque tudo que ele falou eu concordo demais, mas depois de tanto tempo de Covid-19, a gente percebe como as pessoas estão cagando para tudo isso. As pessoas estão vivendo numa normalidade desde que possível. A partir do momento que começou a abrir tudo, as pessoas começaram a ocupar esse tudo e tá tudo ok, aglomeração por toda parte e não importa o número de mortos. Durante toda essa pandemia, toda vez que eu assisti o jornal e que falavam que mais de 1.000 pessoas tinham morrido, a gente voltou, né, a bater essa marca de mais de 1.000 mortes, eu ficava pensando em que momento as pessoas vão se conscientizar, enfim, vão sentir esse impacto, mas as pessoas não vão sentir. É o que eu concluí nesses últimos tempos, as pessoas não vão sentir. Eu acho que a gente já tá voltando pro estaca zero de novo, tá tudo ruim pra humanidade, pro planeta, a gente tá só ladeira abaixo, e isso me entristece demais. Ainda assim, recomendo um texto, porque tem umas reflexões muito importantes, talvez um tapa na cara, foi um tapa na minha cara, talvez seja na sua, e aí a gente mude algumas atitudes, porque se cada um fizer alguma coisa, talvez a gente tenha um futuro um pouquinho melhor, talvez a gente tenha um amanhã, porque do jeito que tá, nem isso. Eu dei 5 estrelas pra essa leitura, realmente recomendo. E vamos de top 3, gente. Sedento. Todos os livros do top 3 receberam 5 estrelas e um coração de favorito. Em terceiro lugar, nós temos uma fantasia, e vejam só, jovem adulto. Uma fantasia cheia de clichê, mas que tem seu diferencial e que me conquistou, me arrebatou e eu não consegui dar menos de 5 estrelas. Eu estou falando de Filhos de Sangue e Osso, da Tomi ADM. Filhos de Sangue e Ossos faz parte de uma trilogia. O segundo livro, inclusive, saiu agora, recentemente, aqui no Brasil. E eu li esse livro numa leitura coletiva organizada pelo Igor Soares. Uma leitura coletiva que só tinha booktubers pretos. Inclusive, aproveito essa oportunidade para dizer que essa foi a melhor experiência da minha vida no booktube. Eu acho que eu nunca me senti numa live como eu me senti no meio dessas discussões, principalmente depois da última live. A última live que eu participei, ela foi de um peso, assim, gente, que eu não sei dimensionar o que eu tava sentindo ali naquele meio, discutindo com aquelas pessoas sobre o impacto desse livro. A maneira que a gente se enxergou aqui. E não é uma maneira simplista de, tem uma personagem negra, eu me enxerguei aqui porque ela é negra. Não é isso. São os pormenores, são as situações que esses personagens estavam vivendo, que tirando todo aquele mundo fantástico, toda aquela trama fantástica, representava situações que a gente vive no dia a dia. Então eu tava ali com os meus, compartilhando uma experiência de leitura que tem tudo a ver com a gente. Porque esse livro, gente, do personagem pior, do mais nojento, do mal, aquele que a gente quer que morra, até o personagem mais legal, mais interessante, todos são negros, só que em diferentes tonalidades. Então nós temos até aqui uma coisa de colorismo, não é mesmo? Então os personagens passavam por N situações e a gente se enxergava ali, e a gente reconhecia, fazia conexão
conexão com o dia a dia. Enquanto a gente tava lendo isso aqui, teve aquele caso do negro que foi assassinado em um supermercado. Então foi tão forte, foi uma coisa tão... Foi surreal essa experiência, e é por isso que eu avaliei esse livro positivamente, porque esse definitivamente foi uma questão de experiência de leitura. Mas eu vou falar também, gente, do livro em si. Não vamos estender muito na sinopse, aqui a gente conhece a Zélie. A Zélie, ela vive num mundo que temporariamente está sem magia. E está sem magia por quê? Porque o rei, o pessoal que conquistou tudo, mandou matar todo mundo que tinha magia no sangue. Então a magia se acabou dessa forma. Só sobraram os filhos dessas pessoas que tinham magia, os magias. E aí esses magias são tratados de forma discriminatória, eles são explorados, enfim, os guardas cobram tributos altíssimos de um pessoal humilde que não tem muito de onde tirar. E a gente tem aqui a Zélie nesse meio, super revoltada com essa realidade. Ela viu a mãe dela ser morta e em determinado momento um artefato para na mão dela. E não é um artefato qualquer. Ele pode trazer a magia de volta para esse reino. Então ela vai lutar até o último segundo para poder fazer um certo ritual para trazer a magia de volta. E nesse caminho, muita coisa acontece. Esse livro tem um ritmo muito acelerado. Toda hora é tome, 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 tome. Toda hora acontece alguma coisa. Ele tem uma baixa ali na parte do quilombo. Quem leu vai saber do que eu tô falando. Mas ainda assim, eu consegui passar. Foram mais de 500 páginas, 550 em 15 dias. Isso não é muito comum para mim. E foi uma leitura muito prazerosa, muito gostosa e que realmente me impactou. A gente cresceu aí com muitas fantasias e livros jovens, que são referência para essas pessoas até hoje, como Harry Potter, Percy Jackson, dentre outros. Esses livros normalmente são protagonizados por pessoas brancas. A gente tá acostumado, sim, a acompanhar a questão da jornada do herói, mas da maneira como eu acompanhei aqui, eu não tinha visto. Se eu tivesse um filho, eu daria esse livro pra ele com toda certeza. Um filho, uma filha, enfim, vocês me entenderam. Porque é um livro sobre a gente. E, sobretudo, eu acho que para a gente. É um livro de uma mulher preta, sobre pessoas pretas, para pessoas pretas. E eu falo isso sem nenhum tipo de remorso. Não tô dizendo que pessoas brancas não possam ler esse livro, mas o que eu senti aqui, eu tenho certeza que nenhuma pessoa branca vai sentir ao ler essa história. Como eu falei, é um clichêzão e ele não é perfeito, tá? Assim como o Segundo Lugar também não é perfeito. Eu tenho minhas ressalvas que quase me fizeram dar 4 estrelas e meia. Mas no meio das discussões, por exemplo, uma das coisas que mais me incomodou foi a questão do romance e a atitude da Zélie. As meninas que estavam com a gente lá, as mulheres pretas que estavam discutindo esse livro, trouxeram a questão da solidão da mulher negra e fizeram a gente ter um outro olhar sobre isso tudo. Então, filhos de sangue e osso, conte comigo pra tudo. Eu não sei se eu vou gostar das continuações, porque, como eu disse, eu tive minhas ressalvas, mas esse primeiro valeu muito a pena e eu tô com muita vontade de reler. Foi um livro que eu terminei muito feliz e me deu surtando, porque o final ele é muito elétrico, e pensando, ai, eu quero muito reler. Eu quero reler esse livro, eu quero passar por tudo isso de novo. Tem como não favoritar uma história assim? Em segundo lugar, nós temos um livro, gente, que eu nem acredito que eu venci ele em 2020. Eu venci ele em 2020. Mãe, eu li esse livro em 2020. Foram 1.100 páginas, mas sim, meu Deus, eu consegui. Eu estou falando de It, a Coisa, do Stephen King. Aqui, não me estendendo muito na sinopse, a gente conhece a cidade de Derry. Essa cidade, ela sofre influência de uma coisa, de um ser ali. Tem um ser que influencia, de certa forma, a cidade, os moradores, e esse ser se alimenta do medo das crianças. Acontece que esse ser assassina o George Denbrough. E o George é irmão do Bill. O Bill, depois que o irmão morre, ele fica muito abalado, a relação com os pais também muda completamente. E ele começa a desconfiar que a morte do irmão não foi tão simples quanto parece. Ele começa a desconfiar que alguma coisa, sabe? Alguma coisa sobrenatural matou o irmão. E aí, junto com os amigos, os que ele já tinha e os que ele vai encontrando ao longo do caminho, resolve derrotar essa coisa. O Clube dos Otários se junta pra derrotar esse ser. E, gente, que livro maravilhoso. É um livro sobre amizade, é um livro sobre vencer os medos, é um livro sobre inocência, sobre o poder de ser criança. Gente, é uma experiência, assim, única. Mas apesar de tudo isso, não é um livro para crianças, porque é um livro muito pesado. Nesse livro nós temos racismo, violência contra a mulher, homofobia, tudo isso no livro lá dos anos 80, viu? Quando antigamente nem era tão legal falar sobre isso. Não que seja legal falar sobre isso hoje em dia, mas a abertura para esses assuntos é bem maior. Antigamente não era assim, mas o King tava lá, colocando de uma maneira crua. A gente realmente se sente muito incomodado lendo algumas cenas, mas elas são extremamente realistas. Eu nunca vou esquecer a cena do Adrian Mellon sendo jogado da ponte. Realmente mexeu comigo e eu gosto muito da maneira como King aborda esses assuntos aqui. Tenho minhas ressalvas sim sobre It. Acho que às vezes o King ele precisava escrever um pouquinho menos. Às vezes eu acho que ele se arrastava sim, ele se arrastava demais. Eu me senti assim em muitos momentos, mas não acho que o livro seja excessivamente grande. Porque eu lembro que eu cheguei
fiquei na parte 3 pensando, meu Deus, esse livro não poderia ser menor. Ele contou nesse tanto de página tudo isso, e tudo isso pra mim é relevante. Um ponto ou outro, claro que eu diminuiria, mas os acontecimentos principais muito importantes. A forma como ele descreve Derry, a forma como ele fala ali da água, tudo tem seu impacto. Ele foi perspicaz. A minha ressalva em relação a It, assim como Filhos de Sangue, eu também tive uma ressalva aqui, foi a questão da Beverly. Em alguns momentos eu entendia a descrição, a forma como ele estava colocando ali as cenas, só que assim, ele é um homem, essa é praticamente uma das pouquíssimas mulheres, e principalmente mulheres admiráveis que existem nesse livro, e ela come o pão que o diabo amassou o tempo todo atrelada a algo com conotação sexual. As cenas da Beverly, elas sempre estão em voltas disso. Eu sei que tem muita relação com medo, com o que ela passava dentro de casa, mas eu acho que às vezes ele pesou sim a mão, principalmente na cena polêmica. Gente, eu adoro o King, isso aqui não é um cancelamento, blá 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 blá, mas eu acho que nenhum autor é inatingível, todo mundo pode sofrer algum tipo de crítica. E essa cena aqui, desculpa, pra mim não tem defesa. Você não vai tentar me explicar, não, mas foi isso e isso que ele quis passar, tá, ok, mas não precisava. Acho que foi nojento e desnecessário. Eu li assim, essa parte eu vi no audiobook, eu fiquei, gente, não, King pelo amor de Deus, apaga, exclui, apaga enquanto dá tempo. Então pra mim não tem defesa, realmente foi algo que me irritou. E eu só não diminuí estrelas do livro porque a experiência de ler, principalmente quando eu li tudo, quando eu li o final, a última batalha, foi tão... Ai, eu tô não cedi lendo esse livro. As descrições da coisa, a explicação da tartaruga, a explicação de como a coisa chegou aqui. Gente, King, você serviu demais. Então, eu absorvi, assim como Filhos de Sangue e Osso, eu dei 5 estrelas e favoritei It a Coisa. Agora, para o mundo que eu preciso divulgar essa obra de arte. Se você chegou até aqui, parabéns, porque agora você vai ouvir falar sobre um livro, assim, icônico, um livro maravilhoso, que merece ser aclamado e que eu amei demais, e que eu já adianto, vou dar esse spoiler assim, foi uma das melhores leituras de 2020 e vai entrar no livro de melhores leitoras em qual posição? Daí vocês vão ter que assistir o vídeo pra saber, sai na semana que vem. Eu estou falando, gente, de Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. Que sabor delicioso! Que sabor delicioso. Eu recomendo. Gente, leiam esse livro. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Tô surtando, mas é porque eu pego ele e vem tudo, ó. Vem todo o sentimento. Celestinho, eu te amo. Você é maravilhosa. Você é icônica, mulher. Parabéns por ser essa lenda. Sempre ela, mulher, a lenda. Tudo Que Nunca Contei vai contar o drama de uma família de 5 membros, a família Lee. Acontece que no início desse livro, a Lydia desaparece. Todo mundo fica desesperado. E infelizmente ela é encontrada no lago, morta. E aí a gente vai entender a história de vida dessa família. A gente vai conhecer cada um dos membros, cada um dos conflitos, como os pais da Lydia se conheceram. A gente vai entender a relação da Lydia com os irmãos, como a Lydia era na escola, como a Lydia era com as amigas, se a Lydia gostava de alguém, se interessava por alguém. E aí, conhecendo cada um dos personagens, cada um dos seus dramas, a gente vai se envolvendo, se apaixonando, sentindo amor, sentindo raiva, chorando. Foi um livro que me emocionou em muitos momentos. Eu não sou de chorar de, ai meu Deus, cai lágrimas, mas eu lacrimejo e eu fico assim, sabe, engasgado. Foi assim que eu fiquei em muitos momentos desse livro. Celeste Ng, gente, não é uma autora de plot twists. Ai, quem gosta de plot, não vai ler Celeste, que vocês não vão gostar realmente. A Celeste, ela constrói personagens, ela constrói presente, passado e futuro. Ela vai voltando pro passado, ela vai contando a história dessas pessoas, tudo que elas passaram. E aí a gente vai entendendo. Nossa, mas é por isso que esse personagem tá agindo assim. São muitas nuances. A gente fica com pena dos personagens em alguns momentos, a gente fica com raiva deles. Tinha hora que eu queria abraçar, tinha hora que eu queria meter a mão na cara, eu não vou mentir. Foi um surto ler esse livro. E como eu disse, Celeste Ng não é a autora de plot, é a autora de construção. E foi indo e voltando no passado desses personagens que eu ficava ansiando por uma conversa entre eles. Então aqui eu não queria que uma casa explodisse, que um carro capotasse. Eu queria ver o filho e o pai olhando um na cara do outro e conversando e despejando as mágoas. E quando isso acontecia, eu ficava alucinado. Meu Deus, veio aí, ele falou tudo! Serviu, meu Deus, finalmente esse momento. Quando mãe e filha se abraçam, quando a mãe percebe a presença ali da filha dela, eu fiquei, meu Deus! Que icônico! Então, assim, é o tipo de história pra quem gosta de história. Pra quem gosta de história bem contada. Eu fechei esse livro aqui pensando, é por isso que eu sou leitor. Eu sou leitor pra isso, eu leio pra ter essas sensações, eu leio pra ter esse tipo de experiência. Celeste Ng me serviu demais. A Celeste, gente, não vai te dar um texto mastigado. Eu acho que tem gente muito mal acostumada com texto, com livros, enfim, com enredo,
que trazem ali o texto do Twitter já pronto. Personagens que são, assim, certos sempre, sensatos, maravilhosos, icônicos, que merecem todos os aplausos e biscoitos do mundo, porque que pessoas maravilhosas, que pessoas incríveis. Aí elas despejam o texto já pronto do Twitter. Você não tem isso aqui com Celeste. Nós temos pessoas com defeitos e qualidades. Em um momento você vai estar reconhecendo que essa pessoa acertou horrores, em outros você vai estar, pô, faz alguma coisa certa, caralho. É assim que você se sente lendo os livros da Celeste. E é um livro que traz representatividade, que traz muitas discussões, mas que os personagens não são perfeitos porque o ser humano não é perfeito. Esse mundinho de perfeição só existe no Twitter, viu? Com certeza, uma das melhores leituras da minha vida. E eu mal posso esperar pra ler outro livro da Celeste, porque esse aqui foi Endgame, viu? Serviu horrores. É por essas e outras que eu recomendo demais esse livro, e é assim que eu encerro o meu Gospel. Gente, os livros estão tudo espalhados aqui, eu não sei nem se eu vou dar conta de pegar, mas muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Esse vídeo ficou grande, eu sei, tá? Que de material bruto eu já tenho praticamente 1 hora. Quem dirá de vídeo. Mas como é bom conversar sobre livros, como é bom compartilhar a experiência literária. Tinha livro aqui que até o momento eu não tinha feito resenha, não tinha feito nada, então eu não tinha conseguido despejar meu amor, enfim. E eu consegui fazer isso hoje. Ai, gente, gratificante, gratificante demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra saberem novidades do canal, entrem no canal do Telegram e se inscrevam, tá? Aqui na descrição. A inscrição é gratuita. Lá eu sempre posto quando tem vídeo novo, quando tem alguma live especial que eu tô participando no canal de uma outra pessoa, por exemplo. Eu acho que é o local mais seguro para vocês terem todas as informações do Sincerateca. Obrigado pela companhia de hoje. Até a próxima. XXO. Gaspidão.